porque assim os colegas podem aproveitar. Então, boa tarde, 8º ano. Hoje nós vamos fazer aí uma correção aí da apostila e tirar aí algumas dúvidas que ficaram do último conteúdo que foi passado aí na sexta-feira, ok? Então, vamos lá. Eu vou pedir para que vocês participem, pode ser pelo microfone ou pode ser pelo chat, tá? Mas eu preciso da participação de vocês, ok? Porque às vezes a dúvida de vocês pode ser também a dúvida do colega. Então, a atmosfera não é aquecida diretamente pelo Sol, mas pela superfície terrestre. E isso ocorre porque a radiação do Sol aquece o solo e o solo aquece o ar. Sabendo disso, por que uma... Professora, qual página? Página 42. Obrigada. Sabendo disso, por que uma pessoa na praia queima a parte do seu corpo virada para o sol e não a parte do corpo virada para a areia? E aí, por que será que isso acontece? Bom, quando a gente está na praia de biquininho, né, de sunguinha, né, página 42, Felipe. Exatamente, João, por causa dos raios ultravioletas. Os raios do sol, ele emite o raio infravermelho, que é um raio que é benéfico, né, que aquece, ajuda a gente a aquecer, e também tem o raio ultravioleta. O raio ultravioleta, ele é bastante importante, porque ele é um raio bactericida, ele elimina as bactérias do ar, tá? Mas ele também faz um processo aí de queimadura. Então, aquele bronzeado bonito que a gente vê, na verdade, é um processo de queimadura. Quando você tem uma pele muito sensível e você fica tempo demais exposto ao sol sem o protetor solar, né, que diminui a intensidade do raio ultravioleta, quando você fica com esse raio muito intenso sobre o seu corpo, ele vai causar queimaduras graves, né? Pode causar até queimaduras de 3º grau. Quando eu era adolescente, eu conheci uma menina que ela achou que podia ficar tanto tempo que ela quisesse no sol para ficar super bronzeada, e ela ficou uma semana internada com insolação. Ela fez assim, no corpo dela ficou todinho cheio de bolha, né? Teve queimadura de 3º grau, foi bem grave. Quando eu fui visitar ela, ela estava em casa, já tinha saído do hospital, mas a situação dela ainda era bem complicada, não podia sair de casa, não conseguia colocar roupa, porque onde tinha, né, estava sarando as bolhas, ainda estava muito dolorido. Então, o sol é muito... ele pode ser aí muito agressivo, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Então, por que que a gente fica bronzeado com a parte que fica virada para o sol? Por conta disso, por conta dos raios ultravioletas. Tudo bem? Alguém está com alguma dúvida? Alguém não entendeu essa parte? Professora, Sim, Luísa. a Luísa? É Luísa. Não é Luísa? Não, é a Júlia. Ah, tá. É que apareceu aqui no quadradinho da Luísa e agora mudou para o seu. Fala, Júlia. O sol, quando a gente fica muito tempo, a gente fica com a pele ressecada, é por causa que ele seca o líquido da nossa pele? Exatamente. O que acontece? Com a incidência do sol, começa a aquecer muito as nossas células e a água que tem dentro da nossa célula começa a sair. Entre as nossas células, nós também temos água e essa água começa a sair. Então, começa a ressecar e começa a rachar, igual no solo. Se você deixar o solo muito tempo exposto ao sol, a água vai saindo e o solo começa a rachar. É a mesma coisa que acontece com a nossa pele, né? E aí começa aí um processo de queimadura, ok? Podemos continuar? Tudo bem? Mais alguém tem alguma dúvida? Ok. 2. 3 cidades do Brasil, Urupema, Santa Catarina, Salvador, Bahia e Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, apresentam a temperatura mínima em um dia de verão igual a, respectivamente,
10 graus Celsius, 20 graus Celsius e 25 graus Celsius. Quais fatores fazem com que a temperatura seja diferente nessas 3 cidades, sabendo que elas se encontram no mesmo hemisfério? E aí, quais seriam os fatores? Um deles a gente acabou de estudar, né? Que está relacionado aí com o eixo da Terra, não é? Lembra do movimento de rotação, translação, a incidência do Sol? Esse é um fator astronômico, né? Então, conforme a posição que o planeta se encontra em determinada época do ano, você vai ter temperaturas diferentes. No caso aqui, ele está falando no verão. Então, a gente tem aí os fatores terrestres, a latitude, né? Ou seja, o eixo inclinado da Terra. Deixa eu pegar aqui o meu globinho, para ficar mais fácil para eu explicar. Tcharam, globinho. Então, olha só, eixo inclinado. Então, latitude, né? A longitude, a altitude de cada região, né? A latitude a gente vê aqui, ó, né? A latitude em relação à linha do Equador, tá? Que é a quantidade de luz. De acordo com a latitude, você vai receber uma quantidade diferente de calor do Sol. A altitude, né? Como é o relevo daquela região? Então, de acordo com a altitude daquela região, né, e de acordo com o seu relevo, você vai ter aí uma temperatura diferente, certo? Né? No caso da Bahia, está lá em cima, próximo do Equador, né? E a Urupema, Santa Catarina, está lá embaixo, ó. Então, aqui. Olha só aqui, Brasil. Salvador está aqui, ó. Nessa região aqui, ó, bem próximo da linha do Equador. Urupema está aqui embaixo, em Santa Catarina. Então, olha só a distância que fica. Então, aqui recebe o relevo aqui. Então, como está mais longe, vai receber uma quantidade menor de luz, tá? Então, recebe uma quantidade menor aí de calor, ok? E também a maritimidade, né? Então, Urupema é uma cidade que vai ficar mais aqui para o interior, né, do estado, e a Bahia fica bem aqui, ó, na região litorânea, né? Mato Grosso fica mais ou menos aqui, ó, região central. Então, isso tudo são fatores que vão interferir aí na temperatura, no clima da região. Alguém tem alguma dúvida? Se vocês não falarem nada, eu vou prosseguindo. Felipe, você disse que tinha dúvida. Qual é a sua dúvida, meu querido? De qual questão você não entendeu muito a resposta? A 2? Tá. Se a gente voltar lá na página... Vamos lá. Eu vou pegar cada tópico aqui para ficar mais fácil, ó. Latitude, né? É uma medida de distância em relação à linha do Equador. Então, aqui, ó. Aqui nós estamos, o Brasil, ó. O nosso globinho, eixo inclinado, certo? Então, está recebendo aqui a luz do Sol. Ele vai receber a mesma quantidade de luz em cada ponto do globo? Não vai, né? Por quê? Porque em cada ponto ele vai receber uma quantidade de luz diferente, ok? Aqui, né, latitude, então, é a distância que eu tenho de cada cidade em relação à linha do Equador. Essa aqui é a linha do Equador, ó, tá? Então, Urupema fica aqui embaixo. A cidade lá do Mato Grosso do Sul, que é Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, ó, fica aqui, ó, na região central. E a Bahia fica aqui em cima. Então, a distância em relação à linha do Equador é diferente. A gente aprendeu que aqui, ó, na linha do Equador, é a região que mais incide o Sol. Conforme vai se afastando para baixo ou para cima, essa quantidade de luz vai diminuindo,
certo? De acordo aí com a estação do ano. No caso aqui a gente está falando do verão, ok? Então, verão é onde incide mais o sol aqui na parte do hemisfério sul, que é onde está localizado o Brasil. Então, a latitude é uma dessas características, ok? A altitude, né, é a altura do município, né, em relação ao nível do mar. Então, o nível do mar a gente considera como zero, certo? Bahia tá aqui, ó, bem, dependendo da cidade da Bahia, você tá aqui ao nível do mar. Então, você tem mais quente aqui, ó. Tá? A Bahia é um estado que ela está aí numa altitude baixa em relação ao nível do mar. Mato Grosso do Sul, né, já está mais alto. Aqui, Urupema está mais alto. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura, ok? Porque a gente pode imaginar que quanto maior a altitude, mais calor recebe. Pelo contrário, né? O que acontece? O sol bate e reflete. Então, não dá tempo muito de aquecer o ar. E como o ar é rarefeito, não tem muitas partículas, então aquece menos, ok? Então, olha quanta coisa aí que interfere. Depois, relevo e vegetação. Se é um lugar, né, com montanhas, se é um lugar que é planície, isso também vai interferir na temperatura do local, tá? Bahia, por exemplo, não tem muitas montanhas, mas Mato Grosso e Santa Catarina tem. Então, embora aqui a gente tenha a região de cerrado, né? Então, a gente tem uma vegetação de cerrado aqui no Mato Grosso, então aqui é bem quente. Aqui no Mato Grosso, em Santa Catarina, você tem uma região de montanhas, né? Então, aqui é região alta, aqui você tem região de pampas, tá? Aqui na Bahia, se eu não me engano, é Mata Atlântica, ok? Então, isso tudo, o tipo de vegetação também interfere aí no clima. E a maritimidade, né? O que é a maritimidade? É a distância, né? A proximidade, né? Das cidades em relação ao mar. Então, essa parte azul aqui, ó, é o mar, Oceano Atlântico. Então, a Bahia fica aqui na pontinha, Mato Grosso aqui no meio e a cidade de Urupema fica aqui, ó, no interior de Santa Catarina, tá? Então, isso daí também está relacionado com a temperatura. Tudo bem? Tranquilo? Conseguiu entender agora, Felipe? Ok, então vamos continuar. Questão 3. A existência de montanhas com picos de neve, mesmo em zonas tropicais, pode ser explicada pela A. Rotação da Terra. B. Elevada altitude. C. Latitude. D. Ausência de vegetação. E E. Distância em relação ao mar. Essa agora ficou bem fácil depois dessa explicação, né? Qual alternativa vocês escolhem? C. C. Quem escolhe outra alternativa? Vocês podem escrever no chat. Conforme as alternativas que vocês colocarem, eu vou explicar por que sim ou por que não. A B. B. Quem mais? Felipe também B. Quem mais? B. B. Quem falou B? Eu, Júlia. Tá. Quem mais? Verônica E. Então tá. Então vamos lá. Começando pelas alternativas que estão erradas. C. Latitude. Por que não latitude? Né? Então, montanha, né? As montanhas não estão relacionadas aqui, ó, com latitude, tá? Então, eu posso ter cadeia de montanha aqui no meio. Aqui mesmo nós temos, né, aqui em São Paulo, próximo aqui de nós temos aí a
a Serra da Cantareira, né, que é um local de altitude, né? Serra é menor do que montanha, né? Montanha é bem maior, bem mais alto, mas não está relacionada aí com a questão da latitude, tá? Por quê? Porque se estivesse relacionado, talvez no Himalaia não fosse do jeito que é, né? Tudo congelado, Cordilheira dos Andes, né? Que fica próximo até do Equador, não seria congelado se tivesse relação com a latitude, ok? E distância em relação ao mar também não está relacionado com distância em relação ao mar, porque quando a gente vai descer para o litoral, a gente passa por uma montanha, né, pela Serra do Mar, e ela não é congelada, a gente não tem neve naquela região. Então, sobra aí a alternativa B, elevada altitude. Então, as montanhas, diferente das serras, elas possuem altitude maior do que as serras, tá? E como lá o sol não consegue aquecer adequadamente, lembra que eu falei? Porque não tem as partículas aí, o ar é mais rarefeito, então é mais difícil de aquecer, né? Então, por conta disso, é mais frio e você tem neve naquela região. Então, né, o Henry não consegue entrar, mas todo mundo conseguiu. Não tem um outro meio para ele entrar, né? Diz para ele que depois ele assiste a aula do Zoom, né? Então, vamos lá. Não, faltam duas questões. Então, questão 4. O que são e o que causam as ilhas de calor? Quem pesquisou aí o que são as ilhas de calor? E pode me dar uma resposta. Não precisa ser uma resposta longa, não. Pode ser uma resposta curtinha. Quem me enviou as perguntas respondeu, então eu quero uma resposta. Não se preocupe com certo ou errado. Verônica? Professora, pode responder? Por favor, Verônica. Tá, eu peguei a resposta do Google. Tudo bem. Ilha de calor é a designação dada à distribuição espacial e temporal do campo de temperatura sobre a cidade que apresenta o máximo definido, uma distribuição de isotermas que faz lembrar as curvas de nível da topografia de uma ilha. Uhum, certo. Júlia? Você me chamou? Eu não fiz, mas eu acho que eu sei mais ou menos o que é. Sim. Ilhas de calor é quando tem uma grande concentração de calor em um lugar onde não tem muito calor. Exato. Um lugar específico. Isso. Então, olha só, a Verônica pegou uma resposta aí bastante técnica, né? A Júlia foi mais simples, né? Então, misturando as duas falas, né? Então, o que é uma ilha de calor? Na região urbana, você vai ter regiões que você vai ter uma concentração maior de calor do que nas regiões à sua volta, né? Então, isso a gente chama de ilha de calor. É um fenômeno que ele tem acontecido até com bastante frequência por conta aí do aquecimento do planeta, né? Então, isso acaba fazendo com que determinadas regiões, né? Por exemplo, onde tem árvore, onde você tem não tem água, então você acaba tendo uma região que tem mais calor, tá? E nas regiões próximas que tem praça, que tem árvore, que tem água, né? Tem o rio, tem laguinho, alguma coisa assim, você tem uma temperatura menor. Por quê? As árvores, né, a sombra que a árvore faz, a presença de água faz com que aquela região consiga circular melhor a água, né, o vapor de água, e faz com que a região fique mais fresca, né?
E o que vai causar aí, né? Principalmente a falta aí da cobertura de vegetação nas cidades. Então, as cidades os bairros que você não tem vegetação quase, não tem árvore, as pessoas não têm plantas em casa, você vai ver que é uma região que tem essa temperatura mais alta. Então, isso a gente chama de ilha de calor. Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Professora, Fala, as ilhas de calor, Hum. elas ficam embaixo do que pode, do que é o buraco da camada de ozônio em volta da Terra? Na verdade, a ilha de calor é no nosso ambiente. Por exemplo, aqui no bairro onde a gente vive, certo? Se você pegar, por exemplo, uma área no nosso bairro que não tem árvore, que não tem água, que não, né, não tem um córrego, não tem um laguinho, não tem nada, você vai ver que nessa região ela vai ser mais quente do que, por exemplo, 3 ruas depois que é toda arborizada. Entendeu? Sim. A ilha de calor não é que acontece na estratosfera, que acontece aí em altitude. É no meio da gente, entendeu? Sim. Conseguiu entender? Alguém não entendeu a ilha de calor? Ou todo mundo entendeu? Me dá um ok, por favor, se todo mundo entendeu. Eu entendi, professora. Obrigada. Gustavo, Ana, Luísa, Júlia, coreano, que eu não sei quem é, Felipe, João. Ah, o coreano é o Henry. Ah, conseguiu entrar então. Ótimo. Então vamos lá. E, Henry, eu já respondi algumas perguntas, tá? Depois você assiste aí a aula do Zoom para pegar a correção das perguntas, tá? Eu estou enviando, vou continuar enviando os gabaritos, mas essa aula é para vocês tirarem as dúvidas das perguntas, ok? E por último, para compreender o clima de uma região, é importante analisar diversos fatores climáticos. Descreva os fatores climáticos: latitude, altitude, relevo, vegetação, maritimidade e continentalidade da sua cidade, né? Eu vi que vocês me mandaram até a 4, a 5 teria que fazer no caderno. Então, a questão 5, vocês me enviam, então, até sexta-feira que vem, tá? Quer dizer, na próxima sexta-feira, tá? Que a gente vai ter aula. Se não enviar, então pelo menos faz a atividade para a gente conversar na próxima aula. Tudo bem? Eu vou fazer a pesquisa também e a gente vai discutir sobre esse assunto na próxima aula. Tudo bem? Então vamos lá. Hoje eu vou pôr mais uma videoaula para vocês, mas talvez eu não coloque a atividade. Se eu colocar, eu vou colocar só uma página. Caderno de atividades, página 18. Ei. Então, vamos lá, página 18. Logo de cara, a gente tem aí um caça-palavra, né? Tranquilinho de achar aí as palavras. Então, você tem que achar aí as palavras altitude, relevo, continentalidade, vegetação, maritimidade e latitude, ok? Depois, já mandei aí para quem já me enviou a atividade, eu já mandei aí o gabarito das palavras cruzadas. Afirmativas a seguir têm relação com os fatores que influenciam o clima. Assinale verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e falso para as falsas e corrija as falsas. Então, lá. Um lugar próximo ao mar será mais quente devido à maritimidade? Verdadeiro ou falso?
Rapidinho, gente, senão a gente não consegue terminar. Verdadeiro ou falso? Pode me responder pelo chat ou pelo áudio. Todo mundo por aí ainda? Verônica, verdadeiro. Henry, verdadeiro. Quem mais? Luísa, verdadeiro. Verdadeiro. Júlia, verdadeiro. Na verdade, é falso, tá? Na verdade, Verdadeiro, né? não, é falso. A maritimidade, ela vai diminuir a amplitude térmica, tá? Então, a maritimidade, ela vai trazer aquela maresia, aquele vento, tá? E vai fazer com que a temperatura diminua. Se a gente não tivesse a maritimidade, ninguém aguentava ficar na praia nos dias de verão, né? Tanto que você pode perceber que à noite na praia, geralmente sopra um vento bem mais fresco do que durante o dia. E mesmo durante o dia, você sente aquele ventinho. Então, a maritimidade, ela vai aí diminuir a temperatura, ok? B. O desmatamento é uma ação que intensifica o efeito estufa no Brasil. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro, muito bom, né? Então, com as queimadas, você libera uma quantidade maior de CO2 na atmosfera, ela vai se acumular, né, na região onde tem a camada o efeito estufa, né, tem a camada lá de CO2, que é um efeito natural, ele vai agravar isso, intensificando aí o aquecimento global. Lugares com vegetação densa têm menos amplitudes térmicas, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Quem mais que responde? Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, né? Então, a vegetação, ela vai diminuir a temperatura. Lembra que eu falei das ilhas de calor? Onde você tem uma região com bastante árvore, com bastante vegetação, você tem uma temperatura menor, tá? Então, D. Lugares com pouca água superficial têm altas amplitudes térmicas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? A água, ela também ajuda a diminuir a temperatura. Quanto mais próximo dos polos, mais perpendiculares os raios solares em relação à superfície terrestre. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, né? Perpendicular é quando está na linha do Equador, né? Conforme vai se afastando, ele vai diminuindo, ele vai formando como se fosse uma parábola, né? Então, falso. Cidades situadas em vales têm seu clima afetado pelo relevo da região. Verdadeiro ou Verdadeiro. verdadeiro, né? O relevo aí, ele vai aí interferir aí no clima da região. E por último, G. A inversão térmica, além de alterar o clima, aumenta a poluição das zonas rurais. Verdadeiro ou Falso. falso? Entendi, Júlia. Falso. Falso, muito bem, né? Então, a inversão térmica, ela vai ocorrer principalmente em áreas urbanas, né? Não, na área rural, vai ser muito difícil você encontrar esse problema de inversão térmica, porque lá tem bastante vegetação, tem água, então vai ser muito difícil você encontrar aí
inversão térmica nessa região, né? Eu vou aproveitar aqui a página 19. Eu vou falar rapidamente o que é cada uma dessas imagens, porque a gente tem só 5 minutos para dar tempo de fazer a correção. Então, indique o fator predominante para o clima representados a seguir. Na primeira imagem da cidade litorânea, a gente tem aí maritimidade. No segundo desenho, que a gente tem aí o topo de uma montanha, a gente tem a altitude. No terceiro quadrinho, que a gente tem aí uma floresta, a gente tem aí a vegetação. No quarto quadrinho, a gente mostra um vale, então a gente fala aí do relevo ou vegetação, né, nessa região. E a gente tem aí uma região aí de uma cidade, parece até Dubai, no meio do deserto, né? A gente tem aí, então, a continentalidade. Então, são esses os fatores que vão interferir aí no clima, tá? Eu vou corrigir rapidamente a página 20, que nós temos só 4 minutinhos, tudo bem? E depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar e eu respondo para vocês, tá bom? Porque o Zoom, daqui a pouquinho, ele desliga. Então, preencha adequadamente as lacunas com as palavras do quadro. Em virtude os do Jordão tem temperaturas mais baixas que outras cidades com essa latitude. Então, no caso aí de Campos do Jordão, é a altitude. As cidades litorâneas são mais úmidas do que as outras regiões. Nesse segundo caso, é maritimidade. Deixa a amplitude térmica elevada em regiões desérticas, no caso aí a continentalidade, no caso aí da cidade de Dubai, Las Vegas, ficam em regiões áridas, né, regiões desérticas. O da Serra do Mar regula o clima local de Curitiba, bloqueando parte dos ventos litorâneos. Então, o relevo, né, uma região aí de altitude, né? Regiões com grandes áreas próximas às zonas urbanas, têm temperaturas mais baixas em comparação às zonas urbanas com menos cobertura. No caso, então, a gente tem a vegetação, que foi o caso que eu estava explicando das ilhas de calor. E F, regiões distantes do Equador, isto é, com grandes, tem clima com temperaturas mais baixas, no caso aí, latitude. Então, vai se afastando do Equador, vai ficando com a temperatura mais baixa, ok? E por último, 5, observe a imagem com 3 cidades com latitudes próximas e responda às questões propostas. Essa última questão eu não vou corrigir hoje, tá? Eu vou deixar para a gente falar dela na próxima aula, porque eu preciso explicar algumas coisas para vocês, como se chegou a essa questão aí da temperatura, e aí eu preciso de mais tempo para a gente conversar, tá? Então, vocês têm 2 minutos aí, 1 minuto e meio mais ou menos, para tirar aí as dúvidas da pergunta 4. E a pergunta 3, da página 19, é óbvia. Ficaram com alguma dúvida? Conseguiram acompanhar as correções? Momento de falar agora. Podem abrir os microfones, eu vou até parar a gravação.